Questões Sebrasp, tá? Antes de entrarmos na questão, falar de uma coisa aqui com vocês a respeito do emprego da crase, né? Uma dica aqui, vejamos, olha só. Homem se referia à situação atual. Aí embaixo veio. Imagina isso daí na sua questão. A afirmativa é o seguinte: deveria haver crase no trecho acima. É uma verdade? Está certo ou não? Está errado. Se é crase, então é regência. Você vai recorrer à regência. O verbo referir-se é um verbo transitivo indireto, tá? É um verbo transitivo indireto e, portanto, exige preposição a. Quem se refere, refere-se a algo, ou a alguma coisa, ou a alguém. O homem se referia a quê? A situação atual é um objeto indireto aqui. Everton, tem que ter crase sim ou não? Tá na dúvida? Lança uma palavra masculina, tira a situação e coloca momento. Como é que faria? O homem se referia ao momento atual? Não. O homem se referia ao momento atual. Se na palavra masculina entraria a mais o, então na palavra feminina entra o a mais a, que é a crase no a. Então deveria haver crase no trecho acima? Certo. Exatamente. Tá? É o que vai acontecer, é a linha de raciocínio que você vai utilizar na questão aqui. Sebrasp 2023. Confirmam a necessidade de se trazer o debate ainda mais à tona. Agora ele vem. De acordo com as normas gramaticais, é facultativo o emprego do sinal indicativo da crase na expressão à tona. O que ele está dizendo aí? Que com crase está certo e sem crase está certo também. Não tem uma obrigatoriedade. Está de boa, com crase ou sem crase. É uma verdade? Certo. Não, está errado. Vamos ver. Confirmam a necessidade de se trazer o debate ainda mais à tona. Aí, trazer o debate aonde? Ao contexto, ao momento. Se eu colocasse uma palavra masculina, não ficaria de se trazer o debate ao contexto ou o momento. Não, de se trazer o debate ao contexto, ao fato, ao momento. Se fosse uma palavra masculina, haveria a junção da preposição a com o artigo o, a mais o, ao. Então, com a palavra feminina, tem que ter o a mais a, que é a crase no a, então não é facultativo não, é obrigatório o uso. Então, aqui a gente já marca errado. Tudo bem? Esse é um bizu muito importante em se tratando de crase. Se está na dúvida, lança a palavra masculina no lugar, que aí você vai ter a certeza de que deve ou não haver ali o sinal indicativo de crase. Tá bom? Antes de entrarmos na próxima questão, trago aqui uma informação importante no que diz respeito aos conectores das orações subordinadas. Tá? As orações subordinadas, elas são subdivididas em subordinadas adverbiais, subordinadas substantivas e subordinadas adjetivas, subordinadas reduzidas, mas aqui eu enquadrei no contexto da questão que vai vir daqui a pouco. Vamos lá. Estudo como um verdadeiro aprovado. Aí, eu estudo como um verdadeiro aprovado. Esta oração aqui que eu estou colocando entre parênteses traz uma ideia de quê? De comparação. Eu estudo como um verdadeiro aprovado, estuda. Então aqui nós temos uma ideia de comparação. Tá? É uma oração subordinada adverbial comparativa. Everton, é a mesma coisa na linha 2, né? Estudo como me foi ensinado. Não. Porque o como agora introduz uma ideia de conformidade. Estudo conforme me foi ensinado. É o como equivalente a conforme. Então, oração subordinada, entre parênteses, é uma adverbial conformativa. Tá? Oração subordinada adverbial conformativa. Estudo comprova como podemos aprender. Pô, Everton, é a comparativa ou conformativa? Nenhuma das duas. Sabe por quê? O que comprova? Estudo, sujeito. Estudo comprova o quê? Tem ideia de
comparação ou conformidade ou causa aqui, não. Aqui não traz ideia de nada, aqui é uma conjunção integrante. CI, de conjunção integrante. Então a oração, ela é substantiva. Estudo comprova o quê? Isso, o bizu da substantiva é esse, você troca pelo termo isso. Então, o que comprova? Estudo, sujeito, colocar em cima aqui. Estudo comprova o quê? Aqui, quem comprova, comprova alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Então, essa oração entre parênteses é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ali é uma conjunção integrante. Tá bom? Acabou? Tá brincando? Como estava sol, fui à praia. Eu, sujeito oculto, fui à praia, já que estão tortei aqui. Já que estava sol. Aqui nós temos o como equivalente a já que. Como equivalente a já que introduz uma ideia de causa, tá? Um valor causal, tá bom? Com essa linha de raciocínio, a gente vem para a questão de número 2. Segundo a empresa, como a maior parte das distrações é causada pela audição, ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana de focar em algo. A oração, como a maior parte das distrações é causada pela audição, expressa, em relação à oração que vem depois, ou seja, subsequente, circunstância de comparação. É uma verdade? É uma verdade. Isso é o que o seu concorrente vai marcar. Certo, é uma verdade. A gente não. Nós iremos, segundo a empresa, como a maior parte das distrações. Já que a maior parte das distrações é causada pela audição, é o como igual a já que. Esta conjunção como aqui, como igual a já que. Como igual a já que é valor causal, não é comparativo. Então, a gente aqui na questão de número 2 já vai colocar um erradão aqui. Errado. Tá? Porque a conjunção como, ela traz um valor causal e não um valor comparativo como ele afirmou ali. Tudo bem? Seguindo a vida, vamos falar da questão de número 3. A empresa Foxwell desenvolveu músicas que estimulam a concentração de quem as escuta. A forma verbal escuta, na terceira pessoa do singular, estabelece concordância com o termo quem, que funciona como sujeito da oração de quem escuta, de quem as escuta, perdão. Vamos ver se é uma verdade? Vamos lá. A empresa Foxwell desenvolve músicas que estimulam a concentração de quem as escuta. Vamos junto aqui, vamos separar a oração como um todo. A empresa Foxwell desenvolve músicas. Isso aqui que eu vou colocar entre parênteses é a oração principal. Que estimulam a concentração, agora aqui, ó, que estimulam a concentração de quem as escuta. Pegar tudo, não, faz parte de uma oração subordinada adjetiva, porque esse que é um pronome relativo, né? E aqui nós temos sublinhado uma oração subordinada adjetiva restritiva. E dentro dessa adjetiva restritiva, estimula a concentração de quem as escuta, né? Tem um outro tipo de oração em que quem é que escuta? O quem. Aqui é um sujeito do verbo escutar, que escuta o quê? As músicas. Né? Esse A é um pronome oblíquo que funciona como um objeto direto. Escuta elas. Não posso colocar o elas, coloquei o as. De quem escuta elas. Tiro elas e coloco o as. De quem as escuta. Porque aqui é um verbo transitivo direto e é verdade, hein? Esse quem está como sujeito do verbo escutar. É uma verdade, a gente coloca aqui certo na questão de número 3. Ficou bonito? Ficou legal? Questão de número 4 vai falar o quê? Deixe-me ver. A Petrobras contribui para a mitigação da mudança climática por meio do investimento de recursos, gerando energia, divisas e riquezas, bem como para a capacidade de ofertar gás e energia despachável. Além disso, investe em novas possibilidades
de produtos a negócios de menor intensidade de carbono. Promove pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e investe em projetos para recuperação e conservação de florestas. Caraca, texto longo, né? Mas agora ele vem. As formas verbais investe, promove, flexionadas na terceira pessoa do singular, concordam com o termo matriz elétrica brasileira, que encerra o período imediatamente anterior. É uma verdade, sim ou não? E o princípio é o verbo, tá? Aí, a Petrobras contribui. Quem é ou o que é que contribui? A Petrobras, sujeito do verbo contribuir. Contribui para a mitigação da mudança climática por meio do investimento de recursos, gerando energia, divisas e riquezas, bem como para a capacidade de ofertar gás e energia despachável. Além disso, investe. Quem é que investe? Ela, ou seja, a Petrobras. Né? Então, o verbo investir concorda com o sujeito Petrobras. Tá? Que aqui aparece de forma oculta, mas é a Petrobras com que o verbo investir concorda. Né? E promove, quem é que promove? A Petrobras também. Então, aqui nessa questão de número 4, já vai tomar um erradão. Né? Tá errado, não tem nada a ver com matriz elétrica. Não pode não. Tá? Qual é o bizu de uma questão como essa? Falou de concordância, acha o verbo que vai levar você ao sujeito. Esse é o bizu. Acha o verbo que ele vai dar a você o sujeito. Tudo bem? Essa foi a questão de número 4. Deixe-me ver. Questão de número 5 vai falar o quê? Nos trechos. Para viabilizar a elevada participação de energias renováveis. Era de um primeiro período do segundo parágrafo. E negócios de menor intensidade de carbono. Segundo período do segundo parágrafo. Os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Ó, antes de falar dessa questão aí, qual é o bizu que eu dou? Vou criar uma historinha aqui rapidinha aqui pra gente aqui. Vejamos, olha só. O bom homem encontrou o melhor. O bom homem encontrou o melhor. A classe gramatical das palavras destacadas, o bom homem encontrou o melhor, é, respectivamente, na letra A vai piscar para vocês, né? Adjetivo é adjetivo. O seu concorrente ele vai marcar. Adjetivo é adjetivo, ele marca. Por quê? Bom, é adjetivo. Melhor, é adjetivo. O que o Everton fala a respeito disso? Depende. A palavra vermelho é adjetivo? Depende. Se for lápis vermelho, é adjetivo. Agora, se for o vermelho do lápis, é diferente. Já não é adjetivo. Então, ó, antes de você marcar se está certo ou errado, vamos analisar o contexto como um todo. Nos trechos, para viabilizar a elevada participação. Aí, para viabilizar o que? A participação. Né? A elevada participação. Participação é substantivo. Elevada qualifica a participação. Sabe como é que eu sei? Porque se eu tirar participação e colocar momento, vai ficar assim, ó, nos trechos, para viabilizar o elevado momento. Caramba, eu me liguei que o artigo A está ligado à palavra participação e por isso eu já sei que participação é substantivo. Como elevada qualifica ou caracteriza o substantivo participação, então sim, é verdade, elevada é adjetivo. Vamos ver agora o outro. Deixe-me ver. Negócios de menor intensidade. Negócios de intensidade menor. Menor qualifica intensidade. Tira intensidade e coloca intensidades. Negócios de menores intensidades. Quando caracteriza ou qualifica, varia, adjetivo é. Então aqui, ó, nessa questão de número 5, é uma verdade, é certo.
né? Classificam-se gramaticalmente como adjetivos, mas sempre façam isso, hein? Vejam aqui a palavra está ligada, veja se aquilo ali é um substantivo de fato, para você ter a certeza do que ele destacou lá é adjetivo, sim ou não, tá bom? Fiquemos atentos quando isso daí. E antes de ir para a próxima questão, queria até uma outra história aqui. Por que eu falo isso? Vamos supor. Paulo está... Foi errado aqui. Paulo está melhor. Ou Paulo é melhor. Paulo está melhor. Paulo é melhor. As palavras entre parênteses pertencem à mesma classe gramatical? Não. Por que não? Paulo está melhor. Paulo está como? Paulo está bem. Aqui é um ADV de advérbio. Agora, Paulo é melhor. Agora aqui dá uma qualidade, dá até um estado, né? Ana e Paulo são melhores. Aqui qualifica e varia. Então aqui é adjetivo. Aqui é ADJ. Vou colocar lá, adjetivo. Beleza? Esse cara tá me dando um trote aqui, por isso está fazendo esses rabiscos de forma involuntária, tá bom? Questão de número 6 vai falar o quê? Vamos ver. Os poderes eram 4 e incluíam um moderador. Entretanto, só em 2 países esse quarto poder chegou a ser formalmente inscrito no texto constitucional como uma instituição em separado. Eu acho que essa questão é bônus para a gente, mas vamos lá. O vocábulo, entretanto, introduz uma ideia de conclusão em relação ao que é expresso no parágrafo imediatamente antecedente. Ora, o que acontece é o seguinte, ó, vamos ver aqui. Apareceu, mas, porém, contudo, todavia, perdão, no entanto, todo mundo trote da caneta aqui. Sem fazer isso comigo. Mas enfim, entretanto, rabiscou aqui, mas assim, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, traz uma ideia de oposição. Em regra, isso daí. Conclusivo, em regra, normalmente, quase sempre, é portanto. Logo, o pois, quando estiver deslocado, pode ser conclusivo. Por isso, então, eu vou colocar aqui. Por isso. Então, assim ou sendo assim, possui valores conclusivos. Então aqui ó, os poderes eram 4 e incluíam um moderador. Entretanto, só em 2 países esse quarto poder chegou a ser formalmente escrito. Aqui é a oposição. Não traz uma ideia de conclusão, e sim uma ideia de oposição. Aqui na número 6, a gente já marca um E de erradão. Beleza? Tudo bem? Então ficamos atentos. E antes de sairmos dessa questão aqui, qual é o bizu? Interessante é termos em mente. Né? Como é que eu sei que esse entretanto não traz uma ideia de conclusão e sim ele traz uma ideia de oposição? É porque você vai ter que conhecer as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ser oração coordenada sindética, aditiva, traz uma ideia de adição. Adversativa, que foi até o gabarito aí. Adversativa. Explicativa. Do lado aqui. Alternativa.
perdão, alternativa. E por último, conclusiva. Tá? Então, tira print, tira foto, marca aí. A oração coordenada sindética era subdividida em 5. Aditiva com ideia de adição. Adversativa com ideia de oposição, que é até o gabarito aqui. Explicativa, uma ideia de explicação. Alternativa, ideia de opções, alternância. Né? E a conclusiva que traz uma ideia de fechamento, digamos assim. E aí você cria intimidade com os conectores dela. Por exemplo, os conectores da aditiva, normalmente. E, tampouco, mas também. Tá? O conector das adversativas, clássico, escreve aqui, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Da explicativa, porquanto, porque junto, o pois, o que depois de vírgula. Os conectores das alternativas, ou, ora, quer, seja, seja. E conclusivo que eu escrevi aqui, portanto, logo, pois, por isso, então, assim ou sendo assim. Quando você cria intimidade com esses conectores, você manda bem numa questão como essa. Quem conhece as orações coordenadas sindéticas, viu essa questão aqui, ó, mel na chupeta, beleza? E dentro da oração coordenada, tem a coordenada assindética, em que entre ela e a próxima oração só há vírgula, não há conjunção. Tá bom? Vamos falar aqui agora, tem até a ver com o que eu acabei de dizer dessa última questão aí, né? Que é o quê? Dicas sobre conectores opositivos. Por quê? Professor, quais são os conectores que trazem uma ideia de oposição? Aí o professor ele vai te apresentar os conectores das adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e te apresenta a linha das orações subordinadas adverbiais concessivas, que também traz uma ideia de oposição, embora branda, mas sim, uma ideia de oposição. Por mais que, ainda que, nem que, embora, já falei, esses conectores possuem uma ideia de oposição também, concessiva. Mas aqui, dentro do contexto que foi criado, olha só. Treinei muito e fui para casa. Eu posso afirmar que há uma ideia de oposição, né, nesta história aqui? Não. Aí, treinei muito e fui para casa. Traz uma ideia de adição, aí bate o clássico. Aqui nós temos uma ideia aditiva, uma ideia de adição. Tá? Agora embaixo, é uma ideia de oposição? Já deve estar careca de saber. Sim, uma ideia de oposição. Treinei muito, mas o resultado foi baixo. Né? Eu treinei muito, então o resultado era para ser, grandão, imenso, gigantesco. Só que aqui não. Treinei muito, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, mas o resultado foi baixo. Aqui é uma ideia de oposição. Aqui é a adversativa. Né? Aqui é a oração coordenada sindética adversativa. E continuo tomando trote da caneta. Adversativa, tá? Ah, Everton, então é molinho, é fácil, de boa pra caramba aqui. Olha só, treinei muito e não fui aprovado no teste de adição. Por quê? Porque é o conector E. Por quê? Porque aqui é o E é aditivo. Não é assim. Além de você criar intimidade com os conectores, interessante é você ficar atento ao valor semântico do período ali da oração. Por exemplo, treinei muito. Se eu treinei muito, estou muito bem preparado, então seria aprovado no teste. Aqui não, aqui deu ruim. Treinei muito, mas não fui aprovado no teste. Porém, não fui aprovado no teste. Contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então esse E tem ideia de massa. Então aqui tem uma ideia de oposição. Tá? Então aqui é uma ideia de adversidade, ideia de oposição. E com essa informação, com essa linha de raciocínio aí, né, a gente viu o que acontece na questão de número 7. Quando você tem essa informação, por exemplo, aqui em mente, você já não chega inocente numa questão como essa. Não sei se a questão é difícil ou fácil, mas aí, de peito aberto.